No casamento da minha filha, ela se aproximou e sussurrou no meu ouvido: Pai, vê, embora agora estou com vergonha de Vok, na frente dos meus sogros. Naquela mesma noite, ela ligou. Transfere 250 mil reais para cobrir os custos do casamento. Eu respondi com apenas 3 palavras que ela nunca vai esquecer. Antes de continuar, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Que horas são na sua regi ou agora? A mãe de mar o cheirava a chuva e terra molhada quando meu telefone tocou. Eu estava no vinhedo, verificando as videiras adormecidas em busca de danos do inverno. Minhas os manchadas com terra que nenhuma quantidade de esfrega ou jamais remove completamente. 8 hectares de Cabernet Sauvignon se estendendo pelas colinas do Vale dos Vinhedos. O trabalho da minha vida, meu orgulho, meu legado. Pai, tem uma novidade. A voz de Vanessa explodiu pelo alto-falante, brilhante com aquela energia elétrica que ela tinha desde pequena ao descobrir algo maravilhoso. Meu cora se encheu de alegria. Augusto me pediu em casamento. Vamos nos casar. Por exatamente 3 segundos, fiquei feliz. Então ouvi a mudando no tom dela, e aquele nervosismo que as mães aprendem a detectar, que os pais fingem o perceber. Isso, incrível, querida, eu disse, tirando as luvas de trabalho. Quando foi que... Tens uma coisa. O brilho diminuiu. Os pais dele querem te conhecer. A mãe, no jantar, aqui na sua casa. A mãe, no VOC, estaria disponível ou quando para vós? A mãe, como uma convoca? Claro, eu disse devagar. Adoraria conhece-los como a família do Augusto? O silêncio se estendeu pela linha. Aquele tipo de silêncio que diz mais do que palavras. Eles são bem-sucedidos, pai. O pai dele, Rógrio, incorporador imobiliário em São Paulo. Grandes projetos. A ME Carolina vende fampolia tradicional. Os Barbosa de Lima. A maneira como ela disse, como se eu devesse reconhecer o nome, como se devesse significar algo, mandou um arrepio pela minha espinha. Olhei para minhas botas sujas de terra, para o vinhedo se estendendo atrás de mim, para a modesta casa onde a criei depois que a minha dela morreu há 8 anos. Parece impressionante, eu disse cuidadosamente. Que horas devo esperar todo mundo? 6 horas. E pai? Outra pausa. Talvez se vista bem. Eles estão acostumados com certos padrões. Desliguei-me sentindo inquieto de um jeito que não conseguia nomear. Algo na voz dela, aquele tom de desculpa, como se ela estivesse se preparando para o impacto. Não me caiu bem. No dia seguinte, limpei a casa. Vesti minha camisa boa, a azul que Vanessa me deu no Natal passado. Arrumei a mesa de jantar com os pratos bonitos. Tinha planejado um jantar simples. Galeto assado, legumes da minha horta, uma garrafa do meu Cabernet Safra 2019, que ganhou medalha de bronze na Expointer. Comida honesta, vinho honesto. Vanessa chegou 2 horas mais cedo, sua BMW fazendo barulho no cascalho da entrada. Ela saiu usando roupas de grife que eu não reconheci, o rosto tenso de ansiedade. Pai, precisamos conversar antes deles chegarem. Ela caminhou pela minha casa como uma inspetora de SAD, seus olhos catalogando tudo com 10. Nimo mal disfarçado. O sofá de couro gasto. As fotos emolduradas da infância dela na lareira. Os prêmios de concursos de vinho regionais. Minhas botas de trabalho perto da porta. Isso tem muito a sua cara, ela disse, o que de alguma forma o soou como elogio. O que há de errado, Vanessa? Ela se virou para me encarar e mal reconheci a mulher parada na minha sala. Esta não era minha filha, a menina que me ajudava a colher uvas todo outono, que ria quando o suco manchava suas roupas de roxo, que chorou nos meus braços quando a mãe dela morreu e me disse que passar, amos por aquilo juntos. Pai, os Ferreiras sou de São Paulo.
Eles circulam em certos ambientes. Os projetos de Incorpora, o do Rog Rio, valem centenas de milhanês. Carolina faz parte do conselho de 10 museus. Eles têm expectativas. Expectativas, repeti sem emo, sobre como as coisas devem parecer. Ela gesticulou vagamente para minha casa, para mim. Talvez Vok pudesse vestir algo mais formal, e quando eles falarem sobre o trabalho deles, deixa eles falarem. Ni o menciona muito o vinhedo. Eles podem, o entender a escala do que Vok faz aqui. Algo frio se instalou no meu peito. A escala do que eu Vok, sabe o que quero dizer? Uma ópera, o comercial grande, mais como um vinhedo de hobby. 8 hectares, 30 anos de trabalho. Vinhos que ganharam com Petit, que foram servidos em casamentos e aniversários, rios, que pagaram a Educa, Universite, ria dela. Um hobby. Vanessa, não vou fingir ser algo que não sou. Não estou pedindo para vós fingir. A voz dela subiu, quebrando de frustra. Estou pedindo para vós causar uma boa impressa. Isso, importante para mim. A fampolia do Augusto, importante. Vok não pode simplesmente tentar. Tentar o quê? Ter vergonha de quem eu sou? Não foi isso que eu disse. Foi isso que Vok quis dizer. Ficamos parados na minha sala. O modo onde eu li rias para ela dormir, onde decoramos árvores de Natal, onde ela me mostrou a carta de aprova, o da universidade, nos encarando como estranhos. Eles viu chegar em 1 hora, ela disse finalmente, a voz fria. Por favor, apenas, por favor. Ela me deixou ali parado, minha camisa boa, de repente parecendo inadequada, minha casa parecendo pobre atrás, dos olhos dela. Caminhei até a janela e olhei para o meu vinhedo, para as videiras que plantei com minhas próprias mãos, para a terra que nos sustentou. Pela primeira vez em 8 anos, desde o dia em que enterrei minha esposa, me senti verdadeiramente sozinho. E tive uma sensação terrível de que isso era apenas o cômico. Nem eu troquei minha camisa. Chame de teimosia, chame de orgulho, eu não sei. Mas fiquei naquela janela por um bom tempo, lembrando. Vanessa tinha 6 anos quando plantamos o leste. Ela insistiu em ajudar suas meuzinhas, pressionando terra ao redor do porta-enxerto, enquanto eu explicava como essas plantinhas cresceriam em algo magno. Fico-se semos pacientes, se cuide, semos delas adequadamente. Como Mjica, papai? Ela perguntou. Meu querida, eu disse a ela. Melhor que Mjica. Trabalho, tempo e amor. Ela acreditou em mim naquela época. Ela acreditou neste lugar, nesta vida. Quando isso mudou? Tracei a linha do tempo para Etiertes. 1 ano antes, ela conheceu Augusto em algum evento de networking do setor tech na cidade. Ele trabalhava na empresa de investimentos do pai. Ou melhor, ele tinha um escritório L e um título que soava importante. Ela ficou empolgada, falando dele constantemente. Ele, teu sofisticado pai, teu polido, conhece todas essas pessoas fascinantes. 6 meses atrás, as visitas para casa se tornaram menos frequentes. Quando ela vinha, olhava ao redor da casa com uma expressa, o que comecei a reconhecer. O mesmo olhar que turistas davam para barracas de beira de estrada, apreciativo, mas distante, como se fosse pitoresco, mas completamente real. 3 meses atrás, ela sugeriu que eu talvez quisesse modernizar a casa. Essas pequenas coisas, pai, talvez em vez novos, algo mais contemporâneo. Eu ri, não entendendo que ela estava falando rio. Agora eu entendia. Ela estava me preparando para este momento. Ou melhor, preparando a si mesma para ter vergonha de mim. O Tesla chegou precisamente 6. Eu sabia que era um Tesla porque Vanessa tinha mencionado isso diversas vezes na última hora,
Como se a marca do carro fosse de alguma forma relevante para a da avalia, o do meu cárter. Pela janela, observei 3 pessoas saírem. Augusto, alto e bem vestido, num terno caro. Rogriu, seu pai. Constru, do Comalgu, em que venceu na vida e esperava reconhecimento desse fato. E Carolina, loira e frágil, examinando minha propriedade com a Express, o de Algu, calculando valores imobiliários. Abri a porta antes que pudessem bater. Velho habito. Voc, recebe os convidados, não os deixa esperando na varanda. Senhor Costa, disse Augusto, estendendo amo sem calor. Prazer finalmente conhecer o pai da Vanessa. Seu aperto foi agressivo, como se estivesse querendo provar algo. Retribuo com firmeza e vi seus olhos piscarem de surpresa. Trabalho no vinhedo Construir Aifor a o tipo que não se exibe em músculos de academia. Leonardo, eu disse, por favor, entrem. Carolina entrou e imediatamente come. Ou o que? Posso chamar de inventário. Seu olhar varrendo cada superfície, cada véu, cada escolha que fiz em 30 anos morando aqui. Ela sorriu, mas o chegou aos olhos. Que casa estica, ela disse. Teu autêntica, autêntica, como se eu fosse uma P.A. de museu. A gente gosta, eu disse simplesmente. Rogriu passou das amenidades para o que claramente interessava mais a ele. Belo peda, o de terra equivoque? Tem aqui, Leonardo. Quantos hectares? 8. Deve valer uma boa grana hoje em dia. O mercado imobiliário no Vale dos Vinhedos Este, subindo. Vosch J pensou em vender no Oeste. Vamos dentro da minha casa, H. 2 minutos. E ele, J, estava avaliando tudo como se fosse gado. Não tenho interesse em vender, eu disse. Esta terra, o trabalho da minha vida. Tudo tem seu preubo, ele disse casualmente, como se fosse uma verdade universal, como se o trabalho da minha vida fosse apenas mais uma transa, ou esperando para acontecer. O jantar foi exatamente tão desconfortável quanto eu temia. Servi a comida que preparei, comida boa, feita com cuidado, mas Carolina cutucava como se estivesse procurando viola. Rogrill dominou a conversa falando sobre seus projetos de incorpora, o com a supôs o de que todos estavam fascinados. Augusto dava suporte, jogando comentários sobre estratégias de investimento e oportunidades de mercado. Vanessa ria das piadas deles, risadas altas, nervosas, que não pareciam dela. Quando tentei falar sobre o vinhedo, sobre o processo de produto ou do vinho, ela me cortou. Pai, eles não precisam ouvir todos os detalhes técnicos. Eu estava apenas explicando. Tenho certeza de que, muito interessante para vós, Carolina interrompeu com doura venenosa. Mas o Rogrill estava nos contando sobre o evento beneficente do museu. Arrecadou mais de 15 milhões de reais. Consegue imaginar? 15 milhões num único evento. A mensagem estava clara. Suas pequenas preocupa, eles não se registram no nosso mundo. Serviu o vinho que trouxe da adega, uma das minhas melhores garrafas, safra 2019, que levou anos para desenvolver sua complexidade. Rogrill tomou um gole e assentiu como se estivesse confirmando algo lamentável. Nada mal para uma ópera? O de hobby, ele disse. Carolina e eu geralmente bebemos da Cole, o Salton, mas este tem Carter, do jeito que ele disse, Nabu era um elogio. Augusto se recostou na cadeira, gesticulando com a taça de vinho. Mercado imobiliário? A jogada inteligente hoje em dia, Leonardo. Uma terra como esta no Vale dos Vinhedos? Voc poderia vender, investir o capital adequadamente e ganhar mais em um ano do que cultivando uvas. Não cultivo uvas pelo retorno financeiro, eu disse baixinho. Fal vinho porque importa, ele sorriu. O sorriso de Augu, que acabou de confirmar que Voc era exatamente tão ignorante quanto ele suspeitava. Quando finalmente foram embora, Vanessa ficou na varanda. Foi bem, ela disse, tentando se convencer. Eles gostaram de vós?
Olhei para minha filha, esta estranha vestindo o rosto da Vanessa, e senti algo quebrar dentro do meu peito. Gostaram? Ou eles confirmaram tudo o que J. tinham presumido? Pai nos seja damtico, voc est, sendo sens, vel demais. Estou ou estou finalmente enxergando com clareza? Ela foi embora sem responder, as lanternas traseiras desaparecendo colina abaixo. Sentei na varanda enquanto a escuridão se instalava sobre o vinhedo, as videiras testemunhas silenciosas de tudo que acabara de acontecer. Por 8 anos, desde que perdi minha esposa, esta terra tinha sido suficiente. Meu trabalho tinha sido suficiente. Vanessa tinha sido suficiente. Mas em algum lugar do caminho, eu deixei de ser suficiente para ela. E a pior parte, eu tinha a sensa o de que esta noite era apenas a jogada de abertura num jogo que eu não percebi que estávamos jogando. Os 3 meses entre aquele jantar e o casamento foram uma aula magistral em Eros, no colapso repentino de um penhasco, mas o desgaste lento da pedra pela gua, amplacvel, met, dico, impós, fel, de parar uma vez que as visitas de Vanessa se tornaram raras. Quando ela vinha, sempre era com uma agenda. Pai, os Ferreira nos convidaram para o baile beneficentes deles mês que vem? No Fazano. Muito formal. Talvez vós pudesse comprar um terno adequado, algo sob medida? Eu estava podando as videiras quando ela disse isso, minhas mãos firmes com a tesoura. Eu tenho um terno. Voc tem um terno de 2010 que usou no funeral da tia Maria. Ainda serve. Ela suspirou. Aquele suspiro particular que as pessoas usam quando decidem que voc est, sendo deliberadamente difícil. Isso importante para mim. Esses eventos importam. As pessoas notam essas coisas. As pessoas. Eu noto. As pessoas. Como se ela tivesse terceirizado seu julgamento para um comitê de estranhos em roupas caras. Vou pensar sobre isso, eu disse. O que ambos sabemos que significava o. Ela foi embora frustrada e voltei para as videiras. Coisa engraada sobre videiras. Elas não se importam com o que vós veste. Elas respondem, consiste paciência e trabalho honesto. Nenhuma performance necessária. Augusto come ou a aparecer sempre sem avisar. Ele subia com aquele Tesla silencioso, emergindo com seus culos de sol de grife e sorriso ensaiado como se estivesse me fazendo um favor ao visitar. Pensei em dar uma passada a Leonardo, ver como voc est, administrando a propriedade. Administrando, como se eu fosse um zelador em vez do dono. Ele caminhava pelo vinhedo, fazendo perguntas que pareciam inocentes, mas não o eram. Quanto de manutem os 8 hectares exigem? Deve ser exaustivo na sua idade. J. pensou em reduzir a escala? Talvez vender alguns hectares para facilitar a vida? Na primeira vez, fui educado. Na segunda, fui firme. Na quarta visita, entendi o que estava vendo. Um lobo dando voltas, testando fraquezas, esperando o momento de atacar. A terra no oeste? Venda, Augusto. Claro que não, ele dizia suavemente. Estou preocupado com voc. Vanessa se preocupa. Nós dois nos preocupamos. Mentiroso. Eu podia ver nos olhos dele a maneira como eles rastreavam minha propriedade como uma calculadora processando meros. Ele não via solo e videiras. Ele via cifra, pinturez e potencial de desenvolvimento. Carolina ligava durante essas visitas também bem. Ela tinha o número da Vanessa decorado e um talento para cronometrar suas ligas. Quando eu estava ao alcance da voz. A voz dela atravessava o telefone, afiada e penetrante. Querida, sobre o casamento, realmente precisamos discutir a situa, o do pai da noiva. Sei que você o ama, mas apresenta, o importa. Talvez ele pudesse sentar numa mesa lateral. Não podemos ter-lo na mesa principal com aquele terno velho. O que os Harrington pensariam?
Observei o rosto da minha filha durante essas ligas. Vi ela concordar. Vi ela se desculpar por mim, como se eu fosse um problema a ser gerenciado, em vez de uma pessoa a ser defendida. A amiga dele diz que talvez vós pudesse pular a récep. Ela perguntou uma vez, sem me olhar nos olhos. Vó, poderia ir na cerimônia e sair antes do jantar. Seria mais fácil. Mas é fácil para quem? Para todo mundo. Todo mundo. Ali estava aquela palavra de novo. O Jarre Invisvel, que me condenou pelo crime de ser insuficientemente impressionante. Notei outras coisas também. A maneira como o vocabulário de Vanessa mudou, polvilhado com frases como imagem, oportunidades de networking e alinhamento de marca. Ela come ou a falar sobre pessoas como ativos, relacionamentos como investimentos. A linguagem de Augusto, a visão de mundo de Augusto, se infiltrando nela como tinta na água. Uma tarde em abril, a encontrei fotografando minha casa. No com carinho, mas analiticamente, como se estivesse documentando evidências. O que vós este fazendo? Ela se assustou, culpada. Nada. Augusto queria ver onde cresci. Mas o rolo de semeira dela contava uma histeria diferente. Ela tinha focado nos pontos gastos, na pintura desbotada, nos limites modestos. Construindo um processo, percebi, prova de que ela tinha superado suas origens humildes, de que merecia seu lugar no mundo de Augusto. Minha filha tinha se tornado uma estranha que usava o rosto da Vanessa. O pior foi o jantar de ensaio no final de abril. Os Ferreira o sediaram num restaurante em São Paulo que tinha fila de espera de 6 meses e nenhum pré no Cardi Pio. Sentei no fim da mesa enquanto Róglio segurava a corte, falando sobre seu mais recente projeto de incorpora. Condom, News de luxo, onde costumava ser um bairro rico italiano. O progresso exige sacrifício, ele anunciou. E todos concordaram como se ele tivesse dito algo profundo em vez de algo monstruoso. Carolina monopolizou Vanessa, discutindo arranjos florais e listas de convidados, e se o champanhe deveria ser Chandon ou Veuve Clicquot. Minha filha ouvia como uma estudante antes de uma prova, desesperada para acertar as respostas. Augusto cruzou meu olhar uma vez e sorriu. Um sorriso de predador, dentes e nenhum calor. Naquele momento, entendi algo fundamental. Isso não era sobre Vanessa. Nunca tinha sido sobre Vanessa. Ela era um meio para um fim, e o fim estava sentado em 8 hectares de regi. Eu vim? Cólaga. Já valendo mais do que Augusto ganharia em uma dedicada. Me desculpei cedo, alegando exausto. Ningu, protestou. Acho que Ningu percebeu que eu tinha do. Dirigindo para casa pelas colinas escuras, passei vinhedo a pés-vinhedo. Opera, pequenas como a minha, negócios familiares construídos ao longo de Gera, cada um representava o trabalho da vida de algum, seu legado, seus sonhos fermentados em algo bonito atrás de Passi. Se aí cuidado, Augusto e seu pai viam esses lugares como obstáculos ao lucro. Vanessa tinha come? Há do haver? Luz dessa forma também. Estava perdendo minha filha para pessoas que o valorizavam nada além da ou. E a pior parte, ela estava indo de boa vontade, trocando sua irã por aceita, ou num mundo que nunca abra, aria verdadeiramente. Mas eu ainda não estava derrotado. Voc não sobrevive 30 anos de agricultura sem aprender que algumas lutas o podem ser vencidas pela força. Às vezes vós tem que ser paciente, observar o clima, esperar o momento certo de colher. Meu momento estava chegando. Eu precisava reconhecê-lo quando chegasse. O convite de casamento chegou no encio de maio. Papel carte, o pesado com relevo dourado, meu nome renderizado em caligrafia, que provavelmente custou mais que minha conta de égua mensal. Dress code, black tie. Local, Fazenda Ferreira, Morumbi. Comprei um terno novo.
não porque Vanessa pediu, mas porque queria entrar naquele casamento com dignidade. Que ninguém dissesse que não o tentei, que o fiz o esforço, o que nem o dei. Minha filha, todas as chances de lembrar quem eu era antes de escolher esquecer. A Fazenda Ferreira era uma casa, era um monumento ao excesso. Portês de ferro forjado, entrada circular com uma fonte que poderia ter irrigado metade do meu vinhedo. Manobristas em uniformes combinando que olharam para minha caminhonete de 10 anos como se eu tivesse chegado num jumento. A cerimônia foi nos jardins, 300 convidados sentados em cadeiras brancas imaculadas, quarteto de cordas tocando algo clássico e sem emo. Eu sentei na terceira fileira, na frente onde os pais normalmente sentam, mas longe o suficiente para evitar envergonhar qualquer pessoa importante. Vanessa estava linda no vestido de noiva. Por um momento, vendo-a caminhar pelo corredor sozinha, sem pai para entregue, lá. Por que aquela tradi? Ou era ultrapassada, ela disse. Vi a garotinha que me ajudava a colher uvas, que ria quando o suco manchava suas roupas de roxo. Entrou ela ao Cã ou Augusto, e aquela menina desapareceu. A mulher que pegou sua... ou era outra pessoa inteiramente, algo polida e perfeita e vazia. A cerimônia foi misericordiosamente curta. A recep, ou foi agonia. O sal, o de festas, eles tinham um sal, o de festas, estava decorado como algo de um museu. Lustres de cristal, ouro em tudo. Mesas com centros de mesa que custavam mais que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Os Ferreira tinham convidado todos que importavam na sociedade paulistana, e precisamente nenhum deles tinha qualquer interesse em conversar com um dono de vinhedo do Vale dos Vinhedos. Encontrei minha mesa, na Mero 24, perto das portas da cozinha, longe da mesa principal, onde minha filha sentava com seus novos sogros. Meus companheiros de mesa eram primos distantes de Carolina, pessoas que fizeram conversa educada por exatamente 6 minutos antes de se virar para conversar entre si. Observei a recep como um visitante de outro planeta. Vi pessoas ricas parabenizando umas e outras por sua riqueza. Vi Augusto e Rogrio trabalhando a sala como polticos, fazendo conex, discutindo neg-cercios. Vi Carolina segurando a corte, pingando joias e julgamento. E observei Vanessa, minha filha, escaneando a multidão, com olhos ansiosos, verificando constantemente se estava performando corretamente, se estava atendendo certas expectativas. Por volta das 8 horas, ela se aproximou da minha mesa. Meu cora se encheu de esperança, atolamente, pensando que talvez ela tivesse vindo para compartilhar uma dança, para ter um momento genuíno com seu pai no dia do casamento. Ela se curvou, seu rosto perto do meu ouvido, seu hálito doce de vinho e sua voz gelida. Pai, voca, precisa ir embora. Estou com vergonha de vós, na frente dos Ferreira. Voca, não se encaixa aqui. As palavras acertaram como balas. Não porque eram cruéis, embora fossem, mas porque eram calculadas. Ela tinha pensado sobre isso, ensaiado, decidido que este era o momento certo de me ferir. Levantei sem uma palavra. Nem eu fiz uma cena, nem eu discuti. Daquele sal, eu passei pelos manobristas, entrei na minha caminhonete e dirigi para casa através da escuridão, com os tremendo no volante, não de tristeza, de raiva. Sentei na minha varanda às 11, bebendo o vinho que fiz com minhas preprias, observando as estrelas sobre meu vinhedo, entendendo com clareza cristalina que eu acabava de ser dispensado da vida da minha filha como um empregado que sobreviveu, sua utilidade. 11, meu telefone tocou. Vanessa. Por um segundo espido, pensei que ela estava ligando para se desculpar. Pai, vó, precisa transferir R$ 250 mil para minha conta para as despesas do casamento. Rogério diz que o mínimo que vós,
pode fazer depois de nos envergonhar esta noite? 250 mil reais, por um casamento do qual me pediram para sair, por uma recepe, onde fui escondido como carga vergonhosa, por uma filha que trocou seu pai por uma família que o via como um obstáculo a ser liquidado. Olhei para meu telefone, para o nome de Vanessa na tela, para os últimos resquícios de quem ela costumava ser evaporando na noite chá. E disse traz palavras que mudaram tudo. Te vejo no tribunal. Desliguei. Ela ligou de volta imediatamente. Não atendi. Ela ligou mais 6 vezes. Desliguei meu telefone. Sentei ali na minha varanda e algo fundamental mudou dentro de mim. O pai que tinha tentado entender, que fez desculpas, que esperou que sua filha recuperasse o Jusô, aquele homem se foi. Em seu lugar estava Algu, que entendia que paciência nem sempre era uma virtude, que algumas pessoas confundem bondade com fraqueza, que minha filha e sua nova fã lhe tinham olhado para o trabalho da minha vida e visto apenas uma coisa, um ativo a ser adquirido. Eles pensaram que eu era velho demais, simples demais, cansado demais para revidar. Estavam prestes a aprender que uvas suá, única coisa que fica mais potente com a idade. Na mãe, seguinte, fiz 2 telefonemas. O primeiro foi para Marco Silva, um advogado imobiliário no Vale dos Vinhedos, que me ajudou a redigir meu testamento anos atrás. O segundo foi para Cláudio Ribeiro, um avaliador imobiliário que conheci numa conferência da Indústria Vim.cola. Eu tinha perguntas que precisavam de respostas. Sobre fideicomissos, sobre valores de propriedade, sobre exatamente quanto minha filha e seu novo marido pensavam que estariam herdando, porque finalmente entendi com o que estava lidando. Isso não era sobre fã.lia, isso era uma transa, o comercial, e eu tinha sido cego demais para ver. Augusto não tinha se apaixonado por Vanessa. Ele tinha se apaixonado pelo meu balan, o patrimonial. Bem, Nextios podem ser jogados de muitas maneiras. Eu tinha passado 30 anos aprendendo paciência, estratégia e o valor do timing perfeito. Vinho precisa de tempo para amadurecer. Eu estava descobrindo, tem o mesmo requisito. Quando o sol nasceu sobre meu vinhedo naquela manhã, eu não estava lamentando o que perdi. Estava planejando o que protegeria. E como faria eles entenderem que vós, no rouba de um homem que passou a vida cultivando coisas que levam anos para dar frutos, esta colheita seria diferente de tudo que eles esperavam. O escritório de Marco Silva cheirava a couro e papel velho, o cheiro de contratos que mantinham vidas unidas ou as separavam. Liguei para ele, E7 daquela mãe, no dia após o casamento, e ele concordou em me ver imediatamente. 30 anos conhecendo algum construtor e esse tipo de confiança? Leonardo, ele disse, gesticulando para a cadeira do outro lado de sua mesa. Vós? Soou urgente no telefone. Contei tudo para ele, o casamento, a dispensa, a exigência de 250 mil reais. E então fiz a pergunta que me manteve acordado a noite toda. Meu testamento deixa tudo para Vanessa. O vinhedo, a casa, tudo. Posso mudar isso? Marcos se recostou, dedos entrelaçados. Voc pode mudar seu testamento a qualquer momento. Mas Voc disse tudo. A propriedade este, exclusivamente em seu nome? Sim, este. 30 anos. Entro legalmente. Seu para fazer o que quiser. Ele pausou, estudando meu rosto. Mas, Leonardo, estamos falando da sua filha. Vós tem certeza de que quer? Ela me pediu para sair do casamento dela porque a envergonhei. Depois ligou 1 hora depois, exigindo dinheiro. Minha voz estava firme, fria. Não tenho certeza de nada mais, exceto que preciso proteger o que construo. Marcos assentiu lentamente. Fideicomissos, eram as condicionais, funda, de caridade. O que exatamente vós que é este?
tentando realizar? Estou tentando garantir que minha terra não seja transformada em condom, news no dia seguinte ao meu funeral. Foi que entendi o que Marcos estava evitando. Ele, Jó, tinha visto isso antes, famílias destruídas pelo dinheiro, filhos circulando como abutres, legados demolidos por lucro arrepido. Me dê alguns dias, ele disse. Vou pesquisar suas OPs e conversamos. Do escritório dele e dirigir direto para a empresa de avalia, o imóvel iria de Cláudio Ribeiro. Cláudio era alguém que conheci numa conferência da indústria vincola 3 anos atrás. Um cara direto que ajudou ver os pequenos proprietários de vinhedos a entenderem os valores de suas propriedades durante uma reavalia ou de impostos. Leonardo Costa, ele disse, apertando minha mão calorosamente. O que te traz aqui? Preciso saber quanto vale minha terra. 8 hectares, vinhedo estabelecido, casa, equipamentos, valor de mercado atual. Ele ergueu uma sobrancelha. Pensando em vender? Pensando em saber o que tenho. Levou 2 dias. Quando ele me ligou de volta, o número me atingiu como um soco. 20 milhões, disse Cláudio. O mercado do Vale dos Vinhedos explodiu nos últimos 5 anos. Sua localiza, com suas videiras estabelecidas, seus direitos de Gua, Voch Est, sentado numa mina de ouro, Leonardo. 20 milhões de reais. Eu sabia que a terra era valiosa, mas isso era riqueza geracional. Era por isso que Augusto tinha como aparecer. Porque Rogre o perguntou sobre vender. Porque toda a família Ferreira tinha tolerado minha filha casando abaixo do status percebido deles. Eles nem estavam tolerando nada. Eles estavam investindo. Cláudio, mais uma pergunta. Algu me te contatou ou contatou outros avaliadores sobre minha propriedade recentemente? Sim, do outro lado. Ento, cuidadosamente, não posso discutir outros clientes. Não estou pedindo isso. Estou perguntando se algo tem pesquisado, avalia, de uma terra que ainda não possui. Outra pausa. Leonardo, não posso confirmar nomes, mas posso dizer que 3 semanas atrás, algo me pediu para fornecer uma avalia, o preliminar de uma propriedade que corresponde. Sua disseram que mudaria de meus dentro do ano e estavam interessados no potencial de desenvolvimento. Minhas mãos apertaram o telefone. Potencial de desenvolvimento. Eles perguntaram especificamente sobre possibilidades de loteamento. Quantos lotes caberiam em 8 hectares? Quais eram as restrições de zoneamento? Se a designa o agri.cola poderia ser contestada. Agradeci a Cláudio e desliguei. Fiquei em pé na minha sala, olhando para o vinhedo que passei 30 anos cultivando, entendendo com perfeita clareza o que tinha sido cego demais para ver antes. Augusto, o se apaixonou pela minha filha. Ele se apaixonou pelo meu Inder. O casamento não era sobre família. Era uma transa, o comercial. Pegar a garota, esperar o velho morrer, herdar a terra, demolir as videiras, lotear a propriedade, construir casas de luxo, las por milhas. Vanessa era uma chave para um cofre que ela nem sabia que existia. Eu tinha ficado tão focado em perder minha filha que perdi o Lobo J dentro da minha casa, medindo as paredes. Naquela noite, abri uma garrafa do meu reserva 2018. O vinho que estava guardando para uma ocasião especial. Isso se qualificava. Sentei na minha varanda enquanto o sol se punha sobre as colinas, tingindo o cu da cor de Pinot Noir jovem, e pensei sobre paciência. Vinho, o tem pressa. Voc, o pode for, ara fermenta. O pode apressar o envelhecimento. Tu pode pular o processo cuidadoso de transformar uvas amargas em algo que vale a pena saborear. Qualquer tolo pode esmagar uvas e obter suco. A arte na espera, na observa, ou em saber exatamente quando agir. Augusto e sua família cometeram um erro fundamental.
Presumiram que porque eu era simples, eu era estúpido. Que porque trabalhava com as mãos, entendia de números. Que porque era paciente e era passivo, estavam prestes a aprender a diferença entre paciência e fraqueza. Meu telefone tocou. Vanessa. Observei ele vibrar na mesa, o nome dela iluminado na escuridão, o que se aproximava, e não atendi. Ela ligou mais 3 vezes naquela semana. Ignorei cada uma. Deixa-se perguntar. Deixa-se preocupar. Deixe todos comer, arem a suspeitar que talvez o velho não fosse tio cooperativo quanto presumiram. Marcos ligou na sexta-feira. Elaborei 3 opais para vós. Pode vir na segunda? Estarei li. Passei o fim de semana no vinhedo, cuidando das videiras, verificando a irriga, ou fazendo o trabalho que definiu minha vida. Mas agora via diferente. Isso não era apenas meu sustento mais, era uma fortaleza. Eu estava preparando suas defesas. Naamã, de segunda, Marcos espalhou os documentos sobre sua mesa, como um general planejando estratégia. Op 1. Fideicomisso revogue, veltes, vos, manteme controle, mas pode mudar os termos a qualquer momento. Op 2. Fideicomisso e revogue, vel, conconde, exop, o transfer, se a total para uma funda, o de caridade, AP, sua morte. Estudei cada uma, entendendo suas implicações. O fideicomisso irrevogável, explique esse de novo. VOC transfere a propriedade para um fideicomisso. AP, sua morte, vai para os beneficiários designados, mas apenas se eles atenderem com di, spec, ficas que VOC, estabelecer agora. Se não atenderem essas condições, vai para um beneficiário substituto, geralmente uma institui ou de caridade. E uma vez estabelecido, não posso mudar, no sem circunstâncias extraordinárias. Essa a parte irrevogável, mas também significa que ninguém pode pressionar para mude depois. Pensei em Augusto, em Rodrigo, em seus advogados e seu dinheiro, e sua certeza absoluta de que poderiam manipular um velho para dar-lhes o que queriam. Vamos fazer o fideicomisso irrevogável, eu disse. Concondi, bem spec, ficas. Marcos sorriu sombriamente. Que tipo de condi? O tipo que separa pessoas que amam a terra de pessoas que amam o dinheiro. Trabalhamos por 10 horas, elaborando termos que protegeriam meu legado, enquanto davam a Vanessa uma chance estreita e difícil, de provar que ela valorizava o que construiu mais do que poderia ser vendido. Quando terminamos, Marcos me olhou com algo parecido com respeito. Leonardo, isso, prova de balas, mas também vai tornar no extremamente impopular com sua família. Marcos, eles me expulsaram de um casamento e exigiram 250 mil reais. Eu acho que corremos o risco de perder algo que ainda exista. Ele assentiu. Terei os documentos finais prontos até sexta. Vamos precisar de testemunhas, reconhecimento em cárcere toda da estrutura legal. Uma vez que vós assinar, enalga, volta. Timo, eu disse. Não ter volta, exatamente o que eu quero. Junho chegou com o calor que faz as uvas incharem na videira. Passei 3 semanas silenciosamente, metodicamente construindo minha fortaleza. O fideicomisso estava assinado, reconhecido em cárcere, registrado no cárcere de Invés. Meu testamento foi atualizado. Tudo estava em ordem. Vanessa tinha ligado 14 vezes. Não atendi nenhuma. Deixe o silêncio fazer seu trabalho. A avalia estava completa. O fideicomisso estava blindado. E adicionei um toque final. Pedi a Cláudio para documentar cada consulta que recebeu sobre minha propriedade, incluindo datas, nomes, quando possível, e perguntas específicas feitas. Ele forneceu um relatório detalhado. Fazia uma leitura interessante. Augusto Ferreira tinha contatado 4 empresas imobiliárias diferentes sobre minha terra, numa futura propriedade da família dele ou
O vinhedo do sogro. Ele especificamente disse: a propriedade Costa, como se J fosse dele para vender. Estava admirando essa documenta? Ou numa tarde de quinta, quando ouvi o barulho de pneus no cascalho. Não era o caminho? O de entrega habitual ou o carro de um vizinho? Emily Tiplos Veculos. Caminhei at a janela. A BMW de Vanessa, o Tesla de Augusto e um sedã cinza que não reconheci. Hora do show. Eles se aproximaram da porta com a confiança de pessoas que J venceram. Abri antes que pudessem bater porque queria deixá-los desequilibrados desde o início. Pai, disse Vanessa, tentando calor e conseguindo algo mais próximo de ansiedade. Estivemos tentando falar com vós? Eu sei, estive ocupado. Precisamos conversar. Ela gesticulou para os dois homens ao lado dela. Este, o Augusto, claro. Este, o Sr. Pemberton. Ele, Tabelle, achamos que seria tio tê-lo aqui para o que precisamos discutir. Um Tabeli pontuou. Eles trouxeram um Tabelle para minha casa. Altia era quase impressionante. Entrem, eu disse agradavelmente. Vamos discutir. Eles se acomodaram na minha sala, o mesmo que modo, onde uma vez sentaram para jantar, mal escondendo seu desprezo. Augusto segurava uma pasta de couro como se fosse um texto sagrado. Vanessa se empoleirou na beirada do sofá, suas mãos apertadas. Pai, ela come usando a voz que as pessoas usam com parentes idosos confusos. Estamos preocupados com vós? Administrar esta propriedade sozinho na sua idade? Muita responsabilidade. Administrei bem por 30 anos, mas as coisas mudam, Augusto interrompeu suavemente. Valores de propriedade implica, fiscais, custos de manutenção. Achamos que pode ser hora de considerar transferir a propriedade para a família, que pode lidar com a complexidade. Ele disse família, como se a palavra significasse algo, como se eu tivesse casado com minha filha Tralles, semanas atrás, principalmente para ter acesso aos registros da minha terra. Lidar com a complexidade, repeti. Vor quer dizer vender. Os olhos de Vanessa piscaram. Não necessariamente vender, mas ter inteligente. Os Ferreira Temiconex, com incorporadores que poderiam maximizar o valor da propriedade, derrubando tudo que construo e colocando casas. Silêncio. O sorriso de Augusto se contraiu. Não vamos ser dramáticos, Leonardo. Estamos falando sobre garantir seu legado, o futuro de Vanessa, a estabilidade financeira da nossa família. Nossa família, eu disse suavemente. Isso que somos. Augusto abriu a pasta com uma floreada. Tivemos advogados elaborando documentos de transfer, simples, direto. VOC, passa da escritura da propriedade para Vanessa agora, mantém direitos de residência vital, CIA, e garante que tudo transite suavemente quando chegar a hora. Ele deslizou os pepes pela minha mesa de centro, como se estivesse me fazendo um favor. O Tabeli se mexeu, desconfortável, provavelmente se perguntando se estava testemunhando manipula, o de idoso, e se deveria objetar. Olhei para os documentos sem toque, Olhei para minha filha, que não conseguia me encarar. Olhei para Augusto, cujo sorriso tinha a qualidade de um tubar, sentindo o cheiro de sangue. Eu me levantei, caminhei até minha escrivaninha e peguei minha própria pasta. Interessante, eu disse voltando. Eu também tenho alguns documentos. Coloquei-os metodicamente. Avalia o da propriedade, mostrando 20 milheres de reais. O relatório de Cláudio, listando as consultas de Augusto a empresas imobiliárias. Os documentos do fideicomisso e revogue, assinados e reconhecidos. A cor saiu do rosto de Augusto como vinho de uma garrafa quebrada. Foi magnífico. Sua mandíbula caiu, seus olhos se arregalaram, e por 3 segundos lindos, ele parecia exatamente o que era. Um golpista percebendo que a vítima acabou de virar o jogo. O quê? Isso?
Sua voz saiu estrangulada. Isso, eu disse calmamente. Um fideicomisso irrevogável. Desde 3 semanas atrás, esta propriedade, mais minha para doar. Após minha morte, transfere-se para uma funda, o de caridade apoiando pequenas colas familiares. A menos que minha filha cumpra condi, muito spec, ficas. Que condi, Vanessa sussurrou. Ela deve trabalhar neste vinhedo pessoalmente por 5 anos. Ela não pode vender a terra por 15 anos. Ela deve lá como uma ópera, o agripontocola funcionando. Fiz uma pausa. Caso contrário, tudo vai para a caridade. Cada hectare, cada videira, cada real. O rosto de Augusto tinha progredido de branco para um vermelho manchado. Voc, não pode fazer isso. Eu já fiz. 3 semanas atrás, enquanto você estava ligando para avaliadores sobre potencial de desenvolvimento. Bati no relatório. Você realmente achou que Cláudio não me contaria? Somos amigos, anos. Seu velho senil. Augusto se conteve, mas as palavras ficaram no ar como fumamá. Cuidado, eu disse, minha voz afiada como tesoura de poda. Sr. Pemberton, um tabélio, ele, uma testemunha. Estou documentando tudo. Vanessa encontrou sua voz. Pai, por que você faria isso? Eu sou sua filha. Voc me disse para sair do seu casamento porque tinha vergonha de mim. Depois exigiu 250 mil reais. Depois apareceu com um tabeli para me enganar e fazer assinar o trabalho da minha vida. Olhei para ela diretamente pela primeira vez. Quando exatamente eu deveria acreditar que você se importava em ser minha filha? Sua boca abriu e fechou. Nenhuma palavra saiu. Augusto se levantou abruptamente, sua cadeira raspando alto contra o chão. Isso não acabou. Vamos contestar isso. Voc, claramente no oeste, em pleno ju-zó. Então Vox veio precisar provar isso no tribunal, onde apresentarei evidências de que você estava tentando me fraudar de milhares de reais através do casamento. Acho que chamam isso de golpe. Observei-o processar isso. Vi o círculo nos olhos dele, o advogado na cabe, a dele processando Senrios. Eles perderiam. Ambos sabiam disso. Sabe o quê? Engrabado, eu disse conversacionalmente. Vinho exige paciência. Vor planta videiras, espera anos para elas amadurecerem, cuida delas cuidadosamente através das esvoc, não pode apressar, não pode trapacear. Sorri sem calor. Mas você achou que podia me apressar, achou que podia me enganar. Augusto pegou sua pasta, amassando os documentos inteiros. Isso, um erro, velho. Vor acabou de fazer um inimigo da fama, lia errada. Acho que fiz inimigo da fama, lia certa. O tipo de família que não quero em lugar nenhum perto do meu legado. Ele saiu furioso. O tabeli, correndo atrás dele. Vanessa permaneceu, grimas escorrendo pelo rosto que poderiam ter sido Genu, ou poderiam ter sido outra performance. Não conseguia mais dizer e descobri que não me importava. Papai, por favor, asconde, permanecem. Se vós quer esta terra, vai ganhe, lá da forma como eu ganhei, com trabalho, com tempo, com respeito pelo que significa. Segurei seu olhar. Mas o acho que vós acho que vós vai escolher o dinheiro de Augusto em vez da minha terra. E essa, sua escolha. Ela saiu sem outra palavra. Sentei na minha sala, ouvindo seus carros sarrem, sentindo o peso do que tinha feito se instalando sobre mim, como nevoa da tarde sobre o vinhedo. Isso ia ficar feio. Haveria advogados, discussões, provavelmente tentativas de me declararem incompetente, mas tinha protegido o que importava. A terra sobreviveria, as videiras cresceriam, e se Vanessa algum dia encontrasse o caminho de volta para quem costumava ser, ainda havia um caminho para casa. Apenas um caminho muito fico, muito estreito, que exigia que ela realmente se importasse.
Pela janela podia ver o vinhedo sob o sol da tarde, fileiras de videiras, marchando colina acima como soldados. 30 anos de trabalho, 30 anos de paciência. Augusto queria transformar tudo isso em dinheiro em um ano. Bem, ele acabou de aprender algo sobre paciência, e eu acabei de ensiná-lo algo sobre subestimar o velho com terra sob as unhas. A guerra estava apenas começando, mas a primeira batalha, essa foi minha. Na semana após meu confronto com Augusto e Vanessa, o silêncio desceu como neblina sobre o vinhedo, sem liga, sem visitas, sem tentativas de reconcília. Eu sabia o que aquele silêncio significava. Eles estavam se reagrupando, estrategizando, preparando o próximo movimento. Eu também não estava parado. Marcos e eu passamos horas revisando os documentos do fideicomisso, procurando qualquer possível fraqueza que pudessem explorar. Não encontramos nenhuma. A papelada estava hermetica, testemunhada por 3 pessoas, reconhecida em cartório e arquivada em todas as agências relevantes. Minha competência mental no momento da assinatura estava documentada pelo meu médico, que tinha me dado um check-up de rotina 2 dias antes. Tudo estava blindado, mas subestimei o alcance de Rógero Ferreira. O primeiro ataque veio através da minha vizinha, Isabel Martins, que era dona do vinhedo adjacente ao meu. Ela apareceu numa manhã de ter a seu rosto preocupado. Leonardo, preciso te contar uma coisa. Um homem veio me ver ontem. Disse que era advogado representando sua filha. Estava fazendo perguntas sobre vós. Que tipo de perguntas? Sobre sua membreria. Se vós parecia confuso ultimamente. Se vós tinha agido estranhamente. Seus olhos estavam preocupados. Disse a ele que vós estava afiado como sempre. Mas, Leonardo, o que este acontecendo? Expliquei a situa. Neu tudo, mas o suficiente. Isabel ouviu sua expressa o endurecendo. Eles estavam tentando construir um caso de equívoco? Incompetente, ela disse, para invalidar o fideicomisso. Eu sei, mas vi isso vindo. Em meados de julho, os papais legais chegaram. Rógero Ferreira tinha contratado Whitmore em Associados, um dos escritórios de advocacia mais agressivos de São Paulo. Eles estavam entrando com uma petição para declarar o fideicomisso invalido por motivos de capacidade mental diminuída. Apoiando a petição, ou estava uma declara, ou juramentada assinada por Vanessa Costa Ferreira, declarando que seu pai havia exibido confuso perda de memória e tomada de decisão, o ertica consistente com demência em estágio inicial. Ler a assinatura da minha filha naquele documento foi como engolir vidro quebrado. Marcos ligou imediatamente a pé se receber sua sepia. Leonardo, isso, riu. Eles não estão brincando. Eu também o do que precisamos. Avalia, dica, testes cognitivos, testemunhas de caráter, e precisamos ser proativos. Não podemos apenas nos defender, precisamos atacar a credibilidade deles. O que quer dizer? Quero dizer que descobrimos por que Augusto realmente se casou com sua filha. Provamos que isso foi fraude desde o início. Lembrei do relatório de Cláudio sobre Augusto contatando empresas imobiliárias. Talvez eu já tenha algo. Passei a semana seguinte reunindo evidências. Cláudio forneceu registros detalhados de todas as conversas que teve com Augusto ou seus representantes. Contatei os outros avaliadores que Augusto tinha abordado. 2 deles estavam dispostos a fornecer declara e sobre suas perguntas específicas sobre loteamento e desenvolvimento. Mas a verdadeira descoberta veio de uma fonte inesperada. Estava na cidade comprando suprimentos quando encontrei João Moreira, um corretor que conhecia casualmente há anos. Ele me puxou de lado na loja de ferragens. Leonardo, ouvi sobre seus problemas legais. Achei que vós
Deveria saber. Augusto Ferreira me abordou em abril. Queria saber o potencial de desenvolvimento da sua terra. Perguntou especificamente sobre transformar 8 hectares em lotes de casas de luxo. Voc, ainda tem registros dessa conversa? Melhor, tenho e-mails. Ele foi muito spec? Fico sobre prazos. Disse que a propriedade estaria em meus da família at o ver ou e pronta para desenvolvimento at o outono a express. De show ou estava sombria. Ele escreveu isso em abril, Leonardo, 2 semanas antes do casamento. Evidência. Evidência fria, dura e documentada de fraude premeditada. Marcos agiu ripido. Ele protocolou uma contrapeti, o alegando que Augusto Ferreira tinha entrado em casamento com Vanessa Costa com o próprio Citospec, fico de ganhar acesso a uma propriedade que pretendia desenvolver para lucro. Anexamos os e-mails, as declara dos avaliadores, o relatório detalhado de Cláudio. Então Marcos fez algo brilhante. Intimou os registros telefônicos e contas de e-mail de Augusto para o período entre o noivado e o casamento. A audiência foi marcada para o final de julho. Cheguei ao tribunal em Bento Gonçalves, sentindo que tinha 64 indo para 100. Não era assim que imaginava passar meu ver? Lutando contra minha própria filha no tribunal por uma terra que passei a vida construindo. A sala do tribunal era exatamente o que Voc esperaria: pães de madeira, bandeira brasileira, bancada do juiz que fazia todo mundo parecer pequeno. Os Ferreira chegaram com sua equipe jurídica, 3 advogados internos que provavelmente custavam mais que minha caminhonete. Vanessa sentou entre Augusto e Carolina, seu rosto pálido e erguido. Ellen o olhou para mim nenhuma vez. A Ju? Zá, uma mulher chamada Margarida Santos, que estava no tribunal H, 20 anos, leu ambas as petit, com a Express ou de Algu, que tinha visto todos os esquemas que a humanidade podia inventar. Doutor Silva, ela disse a Marcos, vós, alegando fraude? Sim, Merit, cima. Temos evidência documentada de que o senhor Augusto Ferreira iniciou seu relacionamento com a senhorita Vanessa Costa com a Inten. O SPEC fica de adquirir sua herança. O casamento foi uma transa? O comercial disfarçada de romance. Whitmore se levantou, todo polido e indignado. Merit, cima, essas se o acusa, as infundadas projetadas para distrair da cast, o real, o estado mental em declínio do Sr. Costa e sua decis, o irracional de deserdar sua única filha. Então vamos examinar esse estado mental, disse a Ju Santos. Estou ordenando uma avalia, ou psiquiátrica, independente do Sr. Costa. E Dr. Silva, estou concedendo sua amor, ou de produto, ou de provas, as comunica, do Sr. Ferreira o sujeitas à íntima, ou... O rosto de Augusto ficou erguido. Rogriu se inclinou para sussurrar algo para seu advogado principal, sua expressa, tempestuosa. Reconvocaremos em 30 dias, anunciou a Jusa Santos. ATL, espero avalia, com dica completa e todos os documentos solicitados. Este tribunal está interessado na verdade, senhores, no em teatro, Samos, no corredor. Regueril Ferreira me interceptou, seu rosto uma máscara de raiva controlada. Voc, cometendo um erro, velho. Temos recursos que Voc não pode imaginar. Advogados especializados em destruir pessoas como vós? Olhei para ele. Este Tite, do mercado imobiliário Rio Paulista, que pensava que dinheiro podia comprar qualquer coisa. A terra roubada. Rogrio, passei 30 anos cultivando coisas. Sabe o que aprendi? Voc, não pode for ar crescimento, não pode comprar maturidade e definitivamente não pode roubar paciência. Sorri sem calor. Vós, prestes a aprender isso da forma difícil. Seu rosto escureceu, mas antes que pudesse responder, Marcos me puxou para longe. No estacionamento, sentei na minha caminhonete por um longo momento, antes de ligar o motor.
As linhas de batalha estavam traçadas. Os Ferreira jogariam tudo que tinham contra mim: dinheiro, advogados, press, o social, tentativas de destruir minha credibilidade. Mas eu tinha algo que eles não o tinham. Eu tinha a verdade. E na minha experiência, a verdade era como bom vinho. Pode levar tempo para apreciar, mas eventualmente todos reconhecem qualidade. Dirigi para casa pelo vale, passando vinhedo a pés-vinhedo, cada um representando o sonho de algum, tornado real através de trabalho e tempo. Os Ferreira viam tudo isso como apenas mercado imobiliário, Rio, apenas meros num balão, estavam prestes a aprender que algumas coisas o venda. E alguns velhos os oficiais de enterrar quanto parecem. A guerra tinha verdadeiramente começado, mas eu tinha lutado contra a seca, colheitas ruins e crises economicas. Rógrio Ferreira e seus advogados eram apenas mais um desafio para enfrentar. Eu era muito bom em enfrentar tempestades. Avalia, o psiquiátrica aconteceu em 3 de agosto no escritório exterior que cheirava a desinfetante e julgamento. Doutora Sandra Carvalho, sem rela, ou com ajuda, me submeteu a 4 horas de testes cognitivos. Memória resolu, o de problemas, raciocínio espacial, avalia, o de estabilidade emocional. Respondi todas as perguntas, resolvi todos os quebra-cabe, lembrei cada palavra na sequência que ela me deu. Quando terminamos, ela olhou para suas anotas e depois para mim. Sr. Costa, sua fã, o cognitiva, este bem acima da média para a sua idade. Sem sinais de demência, sem comprometimento de memória, sem evidência de capacidade diminuída. Suas faculdades de tomada de decisão estão completamente intactas. Voc, pode colocar isso por escrito? Enviarei meu relatório ao tribunal até sexta. Um problema resolvido. Mas os Ferreira não tinham terminado. O próximo ataque veio atrás da comunidade Vim Cola Gacha. De repente, rumores começaram a circular. Leonardo Costa estava perdendo a cabe, fazendo acusa, loucas contra seu genro, destruindo o casamento da filha por paranoia senil. Carolina Ferreira, descobriu-se, fazia parte do conselho de 2 associadas da indústria Vim.cola. Ela estava usando todas as conexões que tinha para me isolar profissionalmente. 2 fornecedores com quem trabalhei por anos, de repente pararam de retornar minhas ligas. Um restaurante que vinha comprando meu vinho uma deputada cancelou seu pedido permanente. A mensagem estava clara: cruze os Ferreira, pague o tributal. Isabel percebeu também. Eles estão tentando estrangulá-lo economicamente. For lá fazer um acordo. Deixe tentarem. Enfrentei coisa pior, mas estaria mentindo se dissesse que não o doeu. Ver minha reputa construída ao longo de 3 décadas, sendo despedada por sussurros e insinua, de pessoas que nunca passaram um dia trabalhando a terra. Marcos ligou com notícias piores. Leonardo, eles estão pressionando forte na Produ, o de provas. Os advogados deles o argumentando que os e-mails de Augusto o protegidos por sigilo profissional. Ele não estava falando com advogados, estava falando com corretores de fez. Alegando que ele consultou advogados sobre a propriedade, entre todas as comunicações relacionadas a isso são sigilosas. Uma manobra jurídica criativa, e a Jusa Santos pode aceitar. Podemos ou conseguir os e-mails? Podemos não conseguir todos eles. Mas, Leonardo, tem mais uma coisa. Vanessa vai dar um depoimento semana que vem. Vê o faz, ela testemunhar sobre seu suposto declínio mental. Minha filha, num tribunal, mentindo sobre mim sob juramento. Podemos depor Augusto? Podemos tentar, mas ele ter 3 advogados orientando cada palavra. O depoimento aconteceu numa sala de conferências que parecia projetada para intimidar.
Tudo vidro e cromo e cadeiras desconfortáveis. Vanessa sentou do outro lado de Marcos, seus advogados a flanqueando como guardas. Não me permitiram entrar na sala, mas li a transcrito depois. Marcos fez perguntas diretas. Quando vós notou pela primeira vez o declínio mental do seu pai, pode fornecer exemplos específicos? Voch documentou essas preocupações com o médico dele. Suas respostas eram vagas, contraditórias. Ele parecia confuso e, às vezes, esquecia conversas que tivemos. Ele tomou essa decisão, ou do fideicomisso, tão repentinamente. Mas, sob pressa, ela desmoronou. Enio conseguiu fornecer datas, não conseguiu dar exemplos específicos, não conseguiu explicar por que nunca mencionou preocupa, exaundico ou vizinhos dele. No final, seus próprios advogados pareciam desconfortáveis. Então Marcos fez a pergunta fatal. Senhora Ferreira, quando seu marido expressou interesse pela primeira vez na propriedade do seu pai? Isso não... Relevante. Por favor, responda a pergunta. Quando Augusto Ferreira discutiu pela primeira vez o valor ou o potencial de desenvolvimento do vinhedo do seu pai? Longo sil, este na transcri? Entumatu. Não me lembro exatamente. Foi antes ou depois do noivado. Eu disse que eu me lembro. Marcos me enviou a transcri com uma nota. Ela protegendo ele, mas mentindo muito mal. Nossa virada veio de uma fonte inesperada. É própria arrogância de Augusto. Um dos avaliadores que Cláudio tinha contatado, um homem chamado Daniel Tavares, me ligou diretamente. Senhor Costa, achei que Voch deveria saber. Augusto Ferreira tentou me pressionar a retirar minha declara? Ele insinuou que haveria consequências profissionais se eu testemunhasse contra ele. Voch, pode documentar isso? Gravei a liga? Vou no Brasil? Legal, desde que eu informe que estou gravando. Marcos quase gritou quando contei a ele. Isso intimida o de testemunha. Isso, crime. Submetemos a grava ao tribunal. A resposta da Juíza Santos foi rápida e brutal. Ela sancionou a equipe jurídica dos Ferreira, ordenou que todas as comunicas de Augusto fossem entregues imediatamente sem prote de sigilo e antecipou a audiência em 2 semanas. O tribunal, ela escreveu em sua ordem, no tolerar tentativas de obstru o da justiça ou intimida o de testemunhas. Os documentos chegaram 3 dias depois. Caixas deles, e-mails, mensagens de texto, registros telefônicos. Marcos e eu passamos 2 dias lidos, lendo a vida digital de Augusto Ferreira. Estava tudo cada pedra, e-mails para o pai. O velho sentado em pelo menos 20 milhas Vanessa, a chave. Mensagens para um parceiro de Nexus. Casamento em maio. Transferência da propriedade até o verão. Desenvolvimento até o outono. Isso vai ser enorme. Mensagens para Vanessa que me reviraram o estômago. Não se preocupe com seu pai. Depois que casarmos, a propriedade se torna ativo familiar. Vamos lidar com ele juntos. Mas o pior foi um e-mail que Augusto enviou para Rógrio 2 semanas após o casamento. Assunto: o problema Costa. Pai, o velho, mais teimoso do que espera. Vamos. Vanessa não consegue convencer a passar a propriedade. Precisamos considerar os legais para declarar o incompetente, amiga da Amete e conhece um psiquiatra especializado em avalia de cuidados com idosos. Pode ser? Tio. Eles estavam planejando isso desde o início. Toda a petit ou de incompetência não foi uma resposta ao meu fideicomisso. Sempre foi o plano B deles. Marcos protocolou uma o de emergência, anexando toda a cadeia de e-mails. Quando terminamos, tínhamos documenta, o de fraude conspira, o de abuso de idoso intimida, o de testemunha e perjuriu no depoimento de Vanessa. A Juíza Santos agendou uma audiência para 26 de agosto.
Na noite anterior, sentei na minha varanda com uma garrafa do meu reserva 2017, observando as estrelas sobre o vinhedo. 30 anos de trabalho e tinha chegado a isso. Uma batalha no tribunal onde minha própria filha ficava contra mim, defendendo um homem que tinha sistematicamente planejado nos roubar a ambos. Porque essa era a verdade amarga que finalmente aceitei. Augusto tinha usado Vanessa tanto quanto tinha me usado. Ela nunca foi sua esposa. Ela foi seu ser, digo, de acesso a um cofre. A mãe? Eu provaria isso. A mãe, a Ju, Zá Santos, veria exatamente que tipo de pessoas os Ferreira eram. Mas esta noite, me sentia cansado e triste e velho de uma forma que não tinha nada a ver com anos. Isabel me encontrou por volta das 10. Ela sentou sem perguntar, serviu um pouco do meu vinho para ela e ficamos em silêncio por um longo tempo. Vós vai ganhar, ela finalmente disse. Eu sei. Entro porque vós. Parece que perdeu. Pensei em Vanessa aos 6 anos, plantando sua primeira videira. Em Vanessa aos 16, ajudando na primeira colheita. Em Vanessa, mês passado, assinando documentos que me chamavam de mentalmente incompetente. Porque ganhar significa provar que minha filha casou com um monstro e viveu com ele tempo suficiente para se tornar uma tamba. Isabel não tinha resposta para isso. Nem eu. A mãe, iramos ao tribunal. A mãe, eu destruiria os Ferreira com suas próprias palavras. A mãe, eu protegeria tudo que tinha construído, mas algumas vitrias. Eu estava aprendendo, gosto de cinzas, ou importa que o completas sejam. A audiência de 26 de agosto durou 6 horas. A Jusa Santos metodicamente revisou cada e-mail, cada mensagem de texto, cada PA de evidência que Marcos e eu tenhamos montado. A equipe jurídica dos Ferreira tentou de tudo. Objetos, desafios processuais, tentativas de excluir evidências. Mas o rastro de papel era claro demais, condenatório demais. Os e-mails de Augusto foram lidos em voz alta no tribunal aberto. Suas palavras, frias, calculadas, predatrias, ecoavam pelas paredes enquanto ele sentava rígido ao lado de seus advogados, seu rosto passando por tons de branco e vermelho como um sem-foro quebrado. Quando a Jusa Santos leu o e-mail sobre conseguir que Vanessa vendesse a terra do velho, observei o rosto da minha filha desmoronar. Ela sabia que Augusto estava interessado na propriedade, mas ouvir a ou de sua DCEP, ou ouvir ela mesma sendo referida como uma ferramenta, um meio para um fim, finalmente rompeu qualquer fantasia que ela estivesse vivendo. A de Cis, ou da Jusa, foi repida e absoluta. A Petit, ou para invalidar o fideicomisso do Sr. Costa, negada. Além disso, este tribunal encontra evidência clara e convincente de tentativa de fraude. O fideicomisso permanece como escrito. Este assunto concluído. Ela olhou diretamente para Augusto. Sr. Ferreira, estou encaminhando a evidência de intimida e de testemunha ao ministro Rio Público. VOC deveria considerar contratar defesa criminal. O rosto de Rógerio Ferreira ficou roxo. Carolina parecia ter levado um tapa. Augusto apenas olhava para a mesa, seu mundo cuidadosamente construído, desmoronando ao seu redor. Saímos do tribunal para uma parede de repetitores. A ria tinha vazado, provavelmente através da equipe do tribunal que tinha visto as evidências, e a imprensa local tinha descido como abutres em carne fresca. Sr. Costa, verdade que os Ferreira tentaram roubar sua terra através do casamento? Sr. Ferreira, VOC, se casou com Vanessa Costa pela herança dela? Como VOC, se sente sabendo que seu genro planejava lotear seu vinhedo? Não disse nada, apenas caminhei até minha caminhonete. Mas os repórteres seguiram os Ferreira e observei seu suplício com algo próximo de satisfá-o.
Rógrio tentando manter dignidade enquanto quimeras capturavam sua raiva. Carolina agarrando sua bolsa de grife como armadura. Augusto se escondendo atrás de seus advogados, incapaz de encarar os olhos de ninguém. O Jornal do Vale dos Vinhedos publicou a estreia na manhã seguinte: família Ferreira acusada de fraude matrimonial em esquema de vinhedo. O artigo detalhou tudo: os e-mails, as avalias, o plano sistêmico para adquirir minha terra através de engano. Tarde, tinha se espalhado para a Folha de São Paulo, depois para a Publica. Da Industria Van.cola, depois para revistas de Nexius. A Ria tinha tudo que os leitores amavam. Viu? Ex-ricos, uma vitimazar, o prova documentada de conspira, o Império Imobiliário, Rio de Rog, Rio Come, ou a desmoronar imediatamente. 3 grandes clientes cancelaram projetos, citando preocupa esticas. 2 CEOs se retiraram de empreendimentos. O Conselho Empresarial de São Paulo silenciosamente o removeu de seu conselho. Augusto se saiu pior. Seus clientes de investimento, indivíduos ricos que valorizavam discri ou integridade, começaram a retirar suas contas. Ninguém me quer um assessor financeiro que se casou por dinheiro e foi pego. Dentro de uma semana, tinha perdido 60% de sua carteira. Após o social de Carolina evaporou. Os museus e institutos de caridade que ela tinha apoiado de repente não tinham spa, ou para ela em seus conselhos. Convites secaram. As colunas sociais que antes destacavam seu trabalho filântropo, pico, agora detalhavam a desgraça de sua fanpantolia. Meu telefone tocou às 2 da manhã. 3 semanas apes a Audi. Maia. Vanessa, sua voz destruída de tanto chorar. Pai, o que vós fez? Augusto diz que isso tudo? Minha culpa. Ele diz que estraguei tudo. Os Ferreira eu perdendo clientes, perdendo dinheiro, perdendo sua reputa? E tudo por minha causa. Sentei na cama, acendendo a luz. Não, Vanessa, por causa do que eles fizeram, do que Voc os ajudou a fazer. Eu não sabia que ele estava planejando tudo isso. Voc sabia o suficiente. Voc sabia que ele estava interessado na minha terra. Voc sabia que ele estava pressionando para eu transferir a propriedade. Voc assinou documentos me declarando incompetente. Minha voz permaneceu calma, firme. Voc escolheu o lado deles em cada momento. Porque eu o amava. Porque eu pensei, Voc pensou o cu, que poderia ter os dois? Que poderia trair seu pai e manter o dinheiro da família? Silêncio. Ento pequena e quebrada. Ele este? Me deixando, pai. Augusto entrou com o divórcio ontem. Ele diz que o entreguei o que prometi. Essas foram suas palavras exatas. Então o entregou. Ali estava, o golpe final. Augusto tinha usado ela completamente. Depois a descartou no momento em que ela se tornou um passivo em vez de um ativo. Sinto muito que vós este sofrendo, eu disse. E era verdade. Mas isso não minha culpa, Vanessa. Isso, o que acontece quando vós construi um casamento em mentiras e ganância. Os Ferreiras o dizendo que fui eu quem pressionou por tudo isso. Carolina contou a todos que eu era obcecada com o dinheiro deles, que manipulei Augusto para ir atrás da sua terra. Eles estão me fazendo de vil? Claro que estavam. Os Ferreira eram operadores especialistas. Quando não podiam vencer, encontravam outra pessoa para culpar. E Vanessa, isolada e desesperada, era o bode expiatório perfeito. Entre vós, entende como? Eu disse calmamente. Ser abandonada por pessoas que diziam te amar, ter seu nome destruído por pessoas em quem confiou. Pai, por favor, posso voltar para casa? Podemos, ainda no VOC? Fez escolhas, Vanessa, escolhas conscientes, deliberadas. VOC? Tu pode simplesmente voltar correndo para mim, porque essas escolhas tiveram consequências. Desliguei. Sentei no escuro do meu quarto,
ouvindo os sons noturnos do vinhedo. Vento a traves das videiras, coiotes distantes, a terra antiga se acomodando. Eu tinha vencido, completa, decisiva, brutalmente. Os Ferreira estavam arruinados. Augusto tinha perdido seu nexio, sua reputa, o seu casamento. Rógerio e Carolina passariam anos reconstruindo o que destruiu Ram. Vanessa estava aprendendo que trai ou funciona nos dois sentidos. Mas a vitria tinha gosto de cinza na minha boca, porque eu também perdi algo insubstituível, confiando na minha filha. F. De que fama? Lia significava algo além de transa, esse eram a. As uvas estavam amadurecendo no vinhedo, se preparando para a colheita. Em algumas semanas as colher, amos as esmagar, amos comer, amos o longo processo de fermenta, o envelhecimento. Vinho leva tempo. Confiant, a a quest, ou era se Vanessa entendia isso, se ela era capaz da paci em se necessaria para reconstruir o que destruiu. Eu saberia em breve, porque apesar de tudo, ela ainda era minha filha, e a porta não estava fechada para sempre, apenas estreitada para um caminho muito específico, muito difícil, que exigia mudança a Genu. Setembro me diria do que ela era feita. Ela apareceu na minha porta numa tarde de setembro, quando a luz fica dourada e o ar cheira a uvas amadurecendo. Sem BMW desta vez, tinha chegado num Uber, sem roupas de grife, apenas jeans e um súter velho que reconheci dos tempos de faculdade. Vanessa estava ali com uma pequena mala, seu rosto mais velho do que deveria ser, seus olhos vermelhos de chorar. Namo segurava sua aliança, a de casamento, não usando, mas segurando como evidência da própria estupidez. Pai, ela disse, isso, nada mais. Fiquei na porta da casa onde a criei, olhando para esta estranha que usava o rosto da minha filha, e senti algo rachar dentro do meu peito. No exatamente perdoou, no exatamente espera, há mais algo nesse território. Entre, eu disse. Sentamos na mesa da cozinha, onde tenhamos feito 1000 reféis juntos. Fiz café, porque isso que vós faz quando não sabe o que dizer. Ela olhava para as mãos, para Lalian, a que significou tudo para ela ter meses atrás e agora nem o significava nada. Augusto entrou com os papis do divórcio, ela disse finalmente. Ele este, alegando que o fraudei. Diz que prometi a ele acesso, sua propriedade e depois sabotei o relacionamento. Os advogados dele estão exigindo que eu pague de volta as despesas do casamento. Todo 1.000 de reais. Deixei isso afundar. Ele pode fazer isso? Provavelmente não sou, mas ele este tentando. Os Ferreiras queimando tudo. Estou no raio da explos. Ela olhou para mim. Fui estúpida, pai. Imperdoavelmente estúpida. Deixei eles me convencerem de que vós era o problema, de que vós estava me segurando, de que sua vida era de alguma forma menos valiosa que a deles. Por quê? Porque queria pertencer a algum lugar. Depois que a Meai morreu, me senti como se estivesse me afogando, e quando Augusto apareceu com sua fama, Lia perfeita e sua vida perfeita, achei que era a resposta. Achei que se pudesse apenas me encaixar no mundo deles, não sofreria mais. Ela estava chorando agora, grimas descendo pelo rosto de uma forma que me lembrou dolorosamente de sua Mie. Mas vós não se encaixou, eu disse gentilmente. Vós apenas se dobrou em formas que não eram voc? Eu sei. E quando percebi, tinha queimado tudo. Escolhi dinheiro em vez de voc, status em vez de fama, Lia, mentiras em vez de verdade. Ela enxugou os olhos. Os Ferreiras, eu me culpando por tudo. Carolina me chamou de interesseira no evento beneficente. Os advogados de Rogrost, o investigando se podem me processar por danos. Augusto contou aos amigos que o peguei numa armadilha para casar. Eles estão fazendo voc de bodes Pietrio. Por quê? Isso que eles fazem.
Destroem pessoas e saem ilesos. Ela me olhou com algo parecido com espanto. Mas vós não deixou eles fazerem isso com Vok? Vok, revidou. Vok se protegeu quando eu o te protegi. Sentamos em cio. Ele, fora, podia ver o vinhedo, luz da tarde. Fileiras de videiras pesadas com uvas quase prontas para a colheita. 30 anos de trabalho, quase roubado, agora seguro. Não espero que me perdoe, disse Vanessa. Não espero nada, mas vim te dizer que vós estava certo. Sobre tudo, sobre Augusto, sobre os Ferreira, sobre o que realmente importa. E vim perguntar, sua voz quebrou. Existe algum caminho de volta? Pensei nos documentos do fideicomisso no escriturio de Marcos. A escondi, diz que escrevi que ela teria que cumprir. Os anos de trabalho, frente se quisesse herdar esta terra. Existe um caminho, eu disse devagar, mas não é fácil e não é rápido. Me conta, o fideicomisso tem condi? Se vós quer este vinhedo depois que eu for, trabalhe aqui por 5 anos. No visitando, trabalhando, aprendendo cada aspecto da produto, o de vinho. Vós mora aqui, cuida das videiras, faz a colheita, sem atalhos, sem gerentes contratados, sem vender depois de 1 ano. 5 anos, ela repetiu. E vós? Não pode vender a terra por 15 anos depois disso. Se violar qualquer condi, tudo vai para a caridade. A casa, o equipamento, todos os 8 hectares. Ela absorveu isso. Vós est, dizendo que tenho que provar que me importo com este lugar mais do que com o dinheiro. Estou dizendo que vós tem que realmente se importar com este lugar mais do que com o dinheiro. Nem eu provar, se tornar isso. Vanessa olhou para o vinhedo. Tentei ver através dos olhos dela 5 anos de trabalho físico, de vida modesta, de paciência e trabalho sem recompensa imediata. Tudo que os Ferreira tinham ensinado, ela a desprezar. Quando come o? Ela perguntou. Amanhã, a colheita come, a semana que vem. Vok, estar aqui todos os dias. Ela sentiu. Algo como determina, cruzando seu rosto. Vou precisar pegar minhas coisas do apartamento. Os advogados de Augusto estão obrigando por tudo, mas não ou me importo mais. Ele pode ficar com tudo. Vanessa, isso não o vai ser epitucil. Trabalhar num vinhedo quebra as costas. O Saurio Maldê, para viver. Seus amigos, não o vou entender. Vok vai estar desistindo de... Não estou desistindo de nada que importa. Ela interrompeu. Jota, perdi o que importa. Isso, tentar encontrar de novo. Conversamos por mais 1 hora, resolvendo a logística. Ela se mudaria para o quarto de Abont Spets, o mesmo quarto onde dormiu quando criança. Come aria com as tarefas básicas, poda, geste, o de riga, teste de solo. Marcos atualizaria o fideicomisso para refletir seu compromisso. Quando o sol se pés tingindo as colinas da cor de merlot, a levei para fora o vinhedo. Ficamos entre as videiras que plantei 30 anos, pesadas com frutas que logo se tornariam vinho. Sua me ajudou a plantar esta eu disse. Vok tinha 6 anos. Cavou buracos com uma pazinha enquanto ela e eu coloquei. Vamos os porta-enxertos. Eu me lembro, disse Vanessa suavemente. Perguntei se eles cresceriam em pés de feixe ou metigicos. E eu te disse que cresceriam em algo melhor, algo real. Ficamos ali enquanto a escurite, oca sobre o vale, 2 pessoas que quase se destruíram tentando encontrar um caminho de volta para algo parecido com família. Aquelas 3 palavras, disse Vanessa. Quando liguei exigindo 250 mil reais, e vós, disse, te vejo no tribunal. Isso mudou tudo, não mudou? Foi o momento em que parei de ser sua vítima e comecei a ser seu pai de novo. O momento em que escolhi proteger o que construo, em vez de deixar Voca derrubar. Fico feliz que vós fez isso, ela sussurrou. Mesmo doendo, mesmo expondo tudo. Olhei para minha filha,
quebrada, humilhada, finalmente disposta a aprender as lições que tentei ensinar a vida toda. Li é sobre paciência, sobre trabalho, sobre a diferença entre valor e pré. Uvas levam tempo, eu disse. Vok não pode apressar a fermenta ou não pode pular o envelhecimento. O melhor vinho vem da paciência e cuidado e entender que algumas coisas o podem ser forçadas. Como confiam... Ah, disse Vanessa. Como confiam Patá? O vinhedo se estendia ao nosso redor na escuridão, videiras sussurrando na brisa da noite. Em algum lugar, distia, ouvi o som do trator de Isabel, minha vizinha se preparando para sua própria colheita, o ritmo de trabalho que sustentou este vale por Gera. Venci minha guerra, protegi meu legado, ensinei aos Ferreira e seu filho que alguns velhos os utófeteis de roubar quanto parecem. Mas a vitria foi agridoce, complicada, real da forma que a vida, real, bagunçada e dolorosa, e exigindo cuidado constante. Vanessa trabalharia a colheita. Ela moraria aqui, aprenderia aqui, talvez encontrasse o caminho de volta para quem costumava ser. Talvez o fideicomisso garantiria que minha terra continuasse sendo terra, que estas videiras continuassem produzindo frutas, que o trabalho que fiz o seria demolido para condôminos. Isso era suficiente. Tinha que ser suficiente, porque vinho, como família, como confiança, como perde ou leva tempo. E paciência. E o entendimento de que as melhores coisas da vida não podem ser apressadas, não podem ser compradas, não podem ser roubadas. Elas temem que ser cultivadas. Se você gostou desta estria, por favor, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões sobre esta estria nos comentários. Para ouvir a próxima ria, clique na caixa esquerda. Obrigado por assistir.